Olá pessoal, direto ao ponto, sexta 26, mais uma semana de projeção de lucros por parte aí dos corretores estrangeiros que operam no nosso mercado para os ativos do Ibovespa, 28ª semana consecutiva de projeção de lucros, nessa semana aí 37 milhões de projeções de lucros e a gente está completando aqui, desde o início do nosso estudo, a 122ª semana de fluxo e preço no mesmo sentido, entre 158 semanas de acompanhamento com uma taxa de acerto de 77%. Portanto, a gente comenta, se você não tem o espírito parasita, você quer aprender para o mercado e saber onde que estão as pressões de compra e venda, nos setores e nos ativos que fazem parte do nosso mercado, eu convido você para conhecer o nosso canal, se inscrever, ativar o sino de notificação e deixar aquele like para poder prestigiar o nosso conteúdo. Vamos rodar primeiro a nossa vinheta. Bom, vamos começar o vídeo de hoje, pessoal, com um alerta. Opa, acendeu aí a luz amarela dentro do nosso mercado. Poxa, Renato, por qual motivo? Pessoal, estamos aqui novamente com a relação do nosso Ibovespa e o fluxo do investidor pessoa física dentro do mercado financeiro. Mais uma vez, eu ressalto, fluxo do investidor pessoa física que não acompanha o conteúdo do canal. Eu já falei mais de uma vez, o sistema não informa isso para vocês e a gente aqui faz questão de abrir o jogo, escancarar, para que vocês aprendam a movimentação de preço no ambiente trading, pessoal. Nada a ver com o ambiente de investimento em valor. Aqui a gente está tratando com vocês no ambiente trading, ou seja, o nosso Ibovespa, meados de maio, estava em 89 mil. Meados de julho, estava em 105 mil pontos. Investidor, pessoa física, estava fazendo o quê? Vendendo. Não aproveitou absolutamente nada desse movimento. Agora, olha que interessante. O Ibovespa caindo de 105 e fechou o pregão dessa sexta-feira em 102. Olha aqui o investidor, pessoa física, começando a comprar. Ou seja, por que não comprou enquanto o mercado estava subindo entre 89 e 105 mil pontos? Agora começa a fazer uma correção, olha lá o investidor pessoa física pé trocado com o ambiente comprador. E por que a gente comenta isso, pessoal? Porque a gente tem também uma relação do fluxo oficial estrangeiro e também o fluxo do investidor pessoa física. Investidor estrangeiro o quê? Saindo do nosso mercado. Investidor pessoa física entrando e já acima do nosso fluxo em relação a média móvel dos últimos 21 períodos que a gente colocou no vídeo da semana passada, justamente para balizar vocês o quanto é pé trocado o fluxo do investidor pessoa física que não acompanha o conteúdo do canal. Veja, acima da média móvel de 21 períodos, quando ficaram, simplesmente nosso mercado teve o quê? Uma correção mais expressiva. Ficou abaixo da média móvel de 21 períodos, o nosso mercado retomou a movimentação de alta. Ou seja, o pé trocado existe e a gente está aqui para poder alertá-los no ambiente trading para ficarem atentos na movimentação do preço e aproveitar as movimentações do mercado no ambiente trading. Em relação ao fechamento da semana, a gente aí acumulou a terceira semana consecutiva de desvalorização para o nosso Ibovespa, a gente caindo nessa semana 0,61. Agora, olha que interessante, pessoal, bolsas pelo mundo fecharam com ambiente positivo. Bolsas americanas, bolsas europeias e também asiáticas com predominância de alta. Índices, então, com uma variação média de 0,78 aqui caindo. Por que será, pessoal? Dá uma olhada aqui do lado direito. Ponta vendedora por parte aí das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Assim como o fluxo oficial que vocês viram lá na abertura do vídeo. No mercado à vista, quase 1 bilhão de reais. No mercado futuro, 300 milhões de reais. Para a moeda americana que eles estavam vindo numa ponta vendedora, nessa semana encerraram com ponta compradora, o dólar comercial encerrando a semana com ambiente de valorização, cotado a 3,77. Agora, isso daqui a gente tem muito prazer de poder demonstrar para vocês. Olha aqui o grau de eficiência deles, pessoal. Dos 23 índices disponibilizados pela B3, eles fecharam com projeção de lucros nessa semana. Em 21 deles, o Ibovespa com a 8ª melhor performance da semana, 37 milhões e 700 mil de projeção de lucros. E a gente vai demonstrar aqui para vocês, se a gente dividir só o saldo, dá só uma olhada,
que dos índices que eles fecharam com um ambiente de ponta compradora, qual que foi o índice que eles mais compraram na semana, pessoal? Índice de consumo. 209 milhões, o índice de consumo subindo 3,10%. Enquanto o nosso Ibovespa aí, 0,61 de movimentação de baixa na semana, seguido pelo índice industrial, índice do valor em relação às movimentações da nossa bolsa e também o índice imobiliário. E a gente comenta sempre com vocês. Pessoal, fiquem atentos em relação aos nossos setores. Olha que interessante, vou mudar um pouco a ordem do vídeo. Por quê? Para que vocês vejam que a gente faz isso semana após semana. Então, o índice de consumo, quem que é aqui no nosso acompanhamento, pessoal? Essa linha rosa. Inclusive, com a ponta vendedora que eles fizeram no índice de carbono eficiente, que é o mini Bovespa sem vale, começaram inclusive na semana passada, o índice de consumo passou a ser o índice com a maior ponta compradora que eles estão tendo no nosso mercado. E já refletindo essa alta na semana de 3,10%. Na outra ponta, pessoal, olha o índice de materiais básicos. Na semana passada a gente chegou até a comentar com vocês que tinham dado uma estancada na ponta vendedora, só que nessa semana, ponta vendedora Futebol Clube retomando essa movimentação, ou seja, índice de materiais básicos tem peso? Tem, porque tem vale lá no índice. Então a gente teve o índice de materiais básicos de peso puxando para baixo, o índice financeiro de peso puxando para baixo e o nosso carbono eficiente, que é o mini Bovespa sem vale, puxando para baixo. Essa linha pontilhada aqui é o fluxo realmente em relação aos ativos do Ibovespa. E a gente consegue demonstrar aqui para vocês, mais uma vez, olha aqui o nosso gráfico de evolução percentual da semana. A gente teve aqui então o índice de consumo, que foi o índice que mais subiu na semana. E o índice de materiais básicos foi o que mais caiu. Quase 5%, pessoal. O segundo que mais subiu na semana, índice industrial e também índice imobiliário. Vamos voltar lá para a gente ver, depois do índice de consumo, qual que é o nosso segundo índice que eles têm mais ponta compradora em 2019? Essa linha verde, índice industrial aqui, ó. E no índice imobiliário, pararam um pouco de ponta vendedora e começaram a fazer uma ponta compradora. Isso vai ficar mais claro para a gente demonstrar para vocês aqui, exatamente em relação à movimentação das semanas. Olha aqui, índice de consumo, ponta compradora. A gente tem aqui o índice industrial, ponta compradora, e o índice imobiliário, ponta compradora. Se a gente verificar aqui, onde que está situado o nosso índice industrial e o nosso índice imobiliário, pessoal? A gente tem aqui índice industrial 22% de alta no ano, enquanto 16,99% do Ibovespa. Imobiliário 30%. E o índice de consumo, pessoal, que é o índice que eles estão mais comprando no ano, simplesmente 31% de movimentação, de valorização dentro do nosso mercado. A gente tem um orgulho muito grande de passar para vocês aqui no conteúdo do canal esse nível de informação, esse nível de qualidade das pressões que eles fazem em relação aos nossos ativos e, consequentemente, aí, em relação também aos nossos setores. Então, eu vou comentar com vocês aqui agora os 8 principais grupos do Ibovespa. E olha que interessante, dos 8 principais grupos, quem que foi aí ponta vendedora Futebol Clube? Materiais básicos, conforme a gente viu lá. Foi o índice, inclusive, que mais caiu. E olha aqui, ponta vendedora Futebol Clube. No setor de consumo, ponta compradora. A gente teve aqui, exatamente, pessoal, as ações de Ambev como ponta compradora por parte deles e também o que? As ações de Magazine Luiza. Em relação ao setor financeiro, venderam Banco do Brasil, venderam Bradesco, sendo que na semana passada eles já tinham sentado a mamona na venda do Banco Bradesco dentro do nosso mercado. A gente teve até balanço divulgado aí pela companhia nessa semana, conforme eu falo com as pessoas do treinamento. Quem gosta de balanço, pessoal, é diretor de bateria de escola de samba. Mercado financeiro, ele sempre já antecipa as movimentações. Os grandes fundos têm research dentro das empresas, em contato direto com a movimentação das empresas dentro do mercado financeiro. Quando chega a ser publicada uma notícia, já é notícia velha, pessoal. Então, fique muito atento em relação a essas movimentações. Com relação ao setor de óleo, gás e biocombustível, a gente teve na semana passada ponta vendedora muito mais expressiva
nas ações de Petrobras, a Petrobras PN, e nessa semana novamente Petrobras PN com uma venda expressiva e o ativo também fazendo uma correção dentro do nosso mercado. Em relação à Petrobras ON, teve uma correção mais expressiva na semana passada e nessa também, e eles estão aproveitando para fazer o quê? Ponta compradora. Lembrando que a gente já comentou com vocês que eles têm uma predileção muito maior para as ações ON dentro do nosso mercado. Em relação ao setor de serviços públicos, pessoal, engloba aí setor elétrico mais utilidade pública, ponta vendedora Futebol Clube na grande maioria dos ativos, inclusive ENG, que tinha tido já na semana passada um ambiente de valorização, com eles atuando numa ponta compradora muito modesta, nessa semana foi o ativo que também mais subiu e eles não participaram dessa movimentação com ponta vendedora. No setor industrial, destaque para Gol. Pessoal, olha quantas semanas que a gente está sempre comentando com vocês, quanto que é aderente o fluxo deles em Gol dentro do nosso mercado. A gente, inclusive, já comentou com vocês, na semana passada o Gol caiu, eles empurrando para baixo, e nessa semana o Gol subindo com fluxo de maior volume comprador por parte deles dentro do setor industrial. No setor de saúde, na semana passada a gente já tinha ponta compradora mais pujante nas ações de Raia Drogasil, pessoal. E dá uma olhada nessa semana da Raia Drogasil subindo mais de 6%, sendo que na semana passada tinha caído mais de 3%, com eles fazendo o volume de maior compra nesse setor de saúde dentro do nosso mercado. Em relação ao setor de telecomunicações, eles tiveram uma ponta vendedora na semana passada, quando os ativos estavam subindo, inclusive as ações de Vivo na semana passada estavam subindo, inclusive com maior intensidade, eles vendendo mais Vivo. E olha nessa semana, pessoal, venderam também novamente as ações de Vivo, que tiveram uma correção bem mais expressiva, e também TIM, que eles já estavam vendendo na semana passada, com ambiente de correção dentro do nosso mercado. Por isso que eu falo, pessoal, prestem atenção em relação ao nosso conteúdo. E como vocês já sabem, eu estou sempre comentando com vocês, pessoal. O conteúdo do nosso canal ele é meramente informativo e não tem nenhuma vinculação de compra ou venda, recomendação em nenhuma hipótese. Eu falo sempre, seja seletivo nas suas análises, foque sempre a opinião própria com embasamento coerente e, principalmente, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Todo vídeo eu rodo esse disclaimer para que vocês fiquem atentos, aprendam a pescar. A estrutura do nosso canal, a gente trabalha com fluxo oficial estrangeiro, fica lá na nossa página, coluna à esquerda, link da nossa página está na descrição do vídeo. A gente trabalha com fluxo oficial estrangeiro no segmento da Bovespa e também dos contratos em aberto BMF para os contratos de índice dólar e juros. Índice Bovespa, informação com 2 dias úteis de atraso. Para os contratos futuros, todos os dias na madrugada, de manhã você já consegue pegar a informação de sexta-feira. A Bolsa está divulgando no domingo à tarde, finalzinho da tarde. Agora, fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, a gente tem em tempo real e a gente varre todo o mercado para o Ibovespa, setores e também para os contratos futuros de índice dólar. Quem tiver interesse, tem aí na descrição do vídeo o link, pode preencher, que dentro da minha disponibilidade eu vou retornar de 1 por 1, viu, pessoal? Mas mais uma vez eu falo, eu retorno de 1 por 1. Mas dentro da minha disponibilidade. E se você gostar desse conteúdo, mais uma vez eu comento, não seja parasita. Se inscreva no canal, faça aí a sua parte, estude, ative aí o sino de notificação e também você pode prestigiar o nosso conteúdo se você já for inscrito, sentar o pé na porta e já deixar o seu like. Pessoal, então a gente demonstrando para vocês a eficiência por parte deles, olha aqui que interessante, a gente terminou aí a nossa semana com eles lucrando nas duas pontas. Dos 15 ativos de ponta compradora por parte deles, alta média de 0,80, conta 0,68 de queda média dos ativos que eles atuaram numa ponta vendedora. Dá só uma olhada, destaque e carro-chefe da semana, as ações de Ambev, 9,5% de alta praticamente durante a semana, e eles com uma ponta compradora de mais de 240 milhões de reais. E foi o ativo que eles mais compraram na semana passada dentro do setor de consumo. Por isso que eu falo com as pessoas, não seja parasita, faça uma maratona nos vídeos anteriores para que vocês percebam as pressões que eles estão fazendo em relação aos nossos ativos. Se a gente verificar aqui também, no setor de consumo, conforme a gente viu lá,
Magazine Luiza subindo quase 6% e eles também numa ponta compradora, e também as ações de BR Distribuidora, ponta compradora por parte deles. Lembrando que na semana passada eles tinham feito o que, pessoal? Eles tinham comprado o ativo, foi o segundo maior volume desse setor e o ativo terminou a semana em queda, e nessa semana ponta compradora e o ativo aí mais uma vez correspondendo com o ambiente de valorização durante essa semana. E na ponta de venda, pessoal, as ações preferenciais do Bradesco quase R$500 bilhão e o ativo aí perdendo mais de 3,5% dentro do nosso mercado. Lembrando que na semana passada foi o ativo que eles mais tinham vendido no setor financeiro. E a gente chegou a comentar isso com vocês. Pessoal, o segundo posto, as ações de Vale. Vale caindo quase 5%. E olha quantas vezes a gente está comentando com vocês aqui no conteúdo do canal. Na semana passada, Vale encerrou com ambiente de valorização e eles já estavam o quê? Socando ponta vendedora no ativo. Nessa semana, mais ponta vendedora, o ativo aí com uma correção mais expressiva. Dá uma olhada que os 5 ativos que eles mais venderam na semana são ativos de quê, pessoal? De peso. Setor bancário, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú. No caso de Itaú, eles estão realizando lucro. Por quê? Porque eles fizeram na semana passada uma ponta compradora no ativo e nessa semana o ativo correspondeu, eles aproveitaram para colocar o quê? Lucro no bolso. Então, se a gente verificar aqui, Petrobras, Vale e o setor bancário com os 3 principais bancos do nosso mercado, o que eles fizeram? Ponta vendedora, ajudando o quê? Na desvalorização do nosso mercado, porque o nosso índice Bovespa caindo 0,61 contra índices de consumo, por exemplo, se valorizando aí mais de 3%. Eles são muito craques em poder fazer essas movimentações dentro do nosso mercado. Eu vou comentar aqui agora com vocês exatamente aquela nossa relação do investidor estrangeiro, pessoal, atualmente dentro do nosso mercado. Fluxo oficial estrangeiro, ponta vendedora Futebol Clube. A gente já inclusive perdendo aí fundo em relação à movimentação vendedora anterior. E o nosso mercado ainda começando uma correção entre 106 e 107 mil pontos, agora batendo 102 mil pontos. Agora, o que a gente sempre está comentando com vocês aqui no conteúdo do canal? A gente adora ver tanto o fluxo oficial estrangeiro, mas a gente também acompanha o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Também está descendente. E a gente está sempre comentando com vocês, pessoal. Por que, Renato, que o fluxo oficial estrangeiro está muito mais descendente do que o fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado? Pessoal, porque tem investidor estrangeiro que opera por corretora nacional. Por isso que a gente comenta com vocês. E o investidor estrangeiro que opera por corretora nacional é aquele investidor mais assustado, que não tem tanta expertise que o investidor estrangeiro que opera pela uma corretora estrangeira que atua no nosso mercado. Por quê? Porque essa corretora ela não tem sede só no Brasil. Ela tem sede nos principais locais mundo afora. Enquanto uma corretora nacional não tem sede em todas as partes do planeta. Então, quando a gente tem uma ponta compradora, a gente percebe que o fluxo oficial estrangeiro ele é mais o quê? Ele é mais intenso. Quando tem uma ponta vendedora, ele é mais intenso. É o que está acontecendo agora também. Só que essas duas pontas estão atualmente numa ponta vendedora. A gente está percebendo aqui que o fluxo oficial estrangeiro também está seguindo mais uma vez com aquela movimentação também vendedora por corretora nacional, tendo maior intensidade nesse comportamento. Vamos ficar muito atento nessa movimentação aqui também por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Agora, comentando com vocês em relação ao mercado futuro, pessoal, olha o show que eles estão dando dentro do nosso mercado. Olha os contratos do Ibovespa Futuro. A gente já está completando aqui a 3ª semana consecutiva de vendas. Para quem é novo no conteúdo do canal, cada bolinha dessa é o fechamento de uma semana. Ou seja, as 3 primeiras semanas do contrato, eles fecharam com ambiente de compra no saldo acumulado e o nosso mercado subindo. E as 3 semanas seguintes, eles fecharam com o quê? Ambiente de venda e o nosso mercado fazendo uma correção. Ou seja, a expertise por parte deles é muito show de bola. E o que está acontecendo no dólar, pessoal? Depois de 3 semanas de ponta vendedora Futebol Clube, o que eles fizeram nessa semana? Ponta compradora, reduzindo um pouco o volume vendedor que eles têm na movimentação do contrato dólar futuro. E a gente teve aí uma movimentação de respiro no preço
para a cotação do dólar. Eles ainda estão para frente em relação ao médio deles do contrato. Lembrando que a gente só vai ter liquidez no pregão de segunda e de terça-feira para o atual contrato Q do dólar futuro dentro do nosso mercado. Então, pessoal, dessa forma a gente termina mais uma vez um vídeo que tenta tratar para vocês informações de muita valia sobre o comportamento oficial do fluxo estrangeiro, sobre o comportamento também do investidor pessoa física, para que vocês fiquem atentos, fiquem safos, aprendam as pressões de preços em quem tem um histórico vencedor dentro do nosso mercado. Não é à toa que a gente está aqui há 3 anos aí comentando com vocês sempre as pressões que eles estão fazendo, e já praticamente há mais de um ano quase a gente está inclusive setorizando essas informações para que vocês fiquem atentos aonde existem as pressões de compra e de venda por parte deles dentro do nosso mercado. Eu agradeço a vocês que conseguiram assistir o vídeo até agora. Inclusive, eu peço sempre, assista o vídeo por completo. Além de você ver as informações, observe o que eu estou falando. Justamente os insights que a gente está fazendo em todos os vídeos anteriores, a gente está sempre comentando com vocês aqui no conteúdo do canal, e a gente já está batendo mais de 8.300 inscrições do nosso conteúdo. A gente tem muito orgulho de poder fazer com que esse trabalho seja levado para o investidor pessoa física, coisa que o sistema não faz questão nenhuma de atender o investidor pessoa física. Inclusive, vou aproveitar aqui nesse finalzinho, só dar um leve puxão de orelha, porque a gente chegou a pegar quase a nossa meta de 500 likes. Vocês conseguiram perceber, pessoal, que quando a gente não consegue atingir a meta, inclusive o número de visualizações fica um pouco menor? Inclusive, se você é um daqueles que está com essa movimentação do mercado financeiro, poxa, Renato, o mercado subiu e não aproveitei nada. Poxa, Renato, agora que o mercado começou a cair, alguém está me falando que eu tenho que começar a comprar rodo. Pessoal, no ambiente trading, fique muito atento com esses movimentos. A gente está vivendo um mercado em tendência de alta. Então, de repente, o cara que está fazendo médio contra está dando certo. E se o mercado, por um acaso, no futuro, passar a fazer uma tendência de baixa, de repente o cara que está no ambiente trading vai começar a pegar as posições e vai começar a não estopar e levar isso para investimento. Ou de repente, na hora que ele vê que o buraco está muito mais embaixo e que o tamanho do rombo na conta dele está muito grande, ele resolve se desfazer das ações justamente no período que de repente a ação começa a se valorizar. Ou seja, quando que era para ele estopar, para ele perder pequenininho, ele não fez. E quando realmente depois ele não aguentar mais o prejuízo, ele estopa justamente quando o mercado tiver alguma inflexão para cima novamente em relação à movimentação dos preços. Muito atento, a gente está aqui para poder abrir o olho do investidor pessoa física, principalmente aí que não tem acesso a essas informações que a gente deixa aí de bandeja para vocês no conteúdo do canal. Desejo a vocês então, pessoal, um excelente final de semana, descansem bastante, dê uma analisada no poder que a gente está entregando para vocês aqui no conteúdo dos vídeos, e desejo mais uma vez aí uma excelente semana. A gente está terminando o mês e a gente está aqui sempre para poder informá-los sobre a movimentação do fluxo de quem manda. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!